Olá pessoal, eu sou o Vanilson Rabelo e sejam bem-vindos ao Arquivo Criminal. No caso de hoje, vamos falar sobre o assassinato da adolescente Beck Mary Waits, uma estudante de 16 anos de Crow Hill, em St. George, Bristol, Inglaterra. Antes de iniciar esse caso, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Sem mais delongas, vamos ao caso. Eles possuem características únicas que os diferenciam de um assassino comum. Eles praticam crimes com padrões desumanos e cruéis, e quando julgados, não assimilam a gravidade de seus atos ou mesmo a punição recebida. Esse é o mundo sombrio dos serial killers. Sejam bem-vindos ao Arquivo Criminal. O caso de hoje ocorreu em Crow Hill, uma área localizada em St. George, na cidade de Bristol, Inglaterra. Desaparecimento. Beck Mary Waits era uma jovem estudante de apenas 16 anos e que desapareceu em 19 de fevereiro de 2015. Ela foi vista pela última vez ainda em casa por sua madrasta, Andy Gasworth, uma vítima de esclerose múltipla, que saiu de casa por volta das 11 horas da manhã para uma consulta hospitalar. Sem o retorno da enteada, Beck foi dada como desaparecida por volta das 16 horas do dia seguinte. Buscas iniciais feitas por investigadores descobriram que alguns pertences de Beck também estavam desaparecidos, como laptop, tablet e telefone. Porém, suas roupas continuavam na casa, assim como o dinheiro que ela não levou e nem disse aos familiares se iria embora. 3 dias depois do desaparecimento, a polícia de Somerset fez seu primeiro apelo para obter informações sobre seu desaparecimento. E no dia 23, o pai e a avó de Beck surgiram na imprensa local durante uma coletiva apelando para seu retorno. Até mesmo uma campanha online usando a hashtag #FindBeck foi lançada nas redes sociais, atingindo mais de 2 milhões de internautas em todo o mundo. A investigação. O curso das investigações levaram as autoridades policiais a buscarem se concentrar em várias propriedades em Beyton Hill, um dos bairros mais populosos de Bristol, Saltmead, St. George Park e a reserva natural Troppers Hill, aumentando o raio de buscas que foram feitas em espaços abertos próximos e áreas do parque, bem como consultas de casa a casa. Milhares de pessoas se solidarizaram e se juntaram organizando as buscas de forma voluntária em áreas como Half Wood, em Fish Points, Trim Valley e Baddocks Wood. Com o passar dos dias, a polícia fez o segundo apelo público por informações sobre os movimentos de um veículo Vauxhall Zafira Negro entre os dias 19 e 23 de fevereiro. As investigações iniciais se concentraram na crença de que Waits havia desaparecido depois de deixar a casa da família, com base nas declarações de seu meio-irmão Nathan Matthews e sua namorada Shauna Howery, que se encontravam na casa no mesmo dia do desaparecimento da adolescente. Durante depoimento à polícia, tanto Nathan como sua namorada disseram que não viram a adolescente, mas ouviram a porta bater e presumiram que ela havia saído de casa. Pouco mais de uma semana após o desaparecimento de Beck Waits, no dia 28 de fevereiro, Matthews e sua namorada foram presos em conexão com o desaparecimento de sua meia-irmã. Após algumas reviravoltas no caso, conseguiram a liberdade. Porém, após as investigações e o cerco se fecharem contra o casal, eles foram presos novamente no dia 2 de março sob a suspeita de autoria do assassinato. Descoberta do corpo. No dia 3 de março de 2015, o corpo desmembrado da jovem adolescente foi encontrado em uma propriedade em Beyton Court, no bairro Beyton Hill. Em 4 de março, o meio-irmão da vítima, Matthews, foi acusado de assassinato. 2 dias depois, outras 4 pessoas foram presas acusadas de ajudar um criminoso. De acordo com a investigação, as 4 pessoas ajudaram de forma direta e indiretamente o criminoso a esconder e se livrar do corpo de Waits. Um homem de 23 anos foi liberado sem acusações. No dia 23 de junho, a namorada do meio-irmão da vítima, que antes havia sido presa por perverter o curso da justiça, foi acusada oficialmente de assassinato. Matthews e Howery também foram acusados de conspiração para sequestro.
impedindo o enterro legal de um corpo e posse de arma ilegal. O casal também foi acusado de 4 crimes não relacionados e de fazer imagens indecentes de crianças, além de agressão sexual e voyeurismo. O funeral de Waits aconteceu na igreja de St. Ambrose, em Whitehall, em Bristol, no dia 17 de abril de 2015, e foi descrito por sua família como uma ocasião para celebrar a vida de Beck. O serviço foi seguido por um sepultamento privado para sua família e amigos no cemitério Avonville. Julgamento, veredictos e sentenças. O julgamento do assassinato começou em 6 de março de 2015, na corte de Bristol. O caso da promotoria é que a jovem Waits foi sufocada em seu quarto durante um plano de sequestro de motivação sexual, executado por Mitchell e sua namorada. De acordo com a acusação, após o assassinato, Matthews e Rory colocaram o corpo de Waits no porta-malas de seu carro e permaneceram na casa por mais algumas horas, durante as quais outros membros da família chegaram. Mais tarde, naquele dia, eles voltaram para sua própria casa, onde nos dias seguintes eles desmembraram seu corpo usando uma faca e uma serra circular e colocaram os restos mortais em sacos e caixas, que foram então escondidos no galpão de um vizinho. O meio-irmão admitiu ter matado Waits, mas negou ter cometido assassinato. Em vez disso, ele admitiu homicídio culposo, contando ao tribunal que havia tentado sequestrar sua irmã como uma forma de assustá-la e fazê-la mudar seu comportamento, mas o plano deu errado e ele a matou acidentalmente. Ele disse que sua namorada estava no jardim enquanto ocorreu o assassinato. A sua namorada disse que não tinha conhecimento do assassinato e que não tinha participado, porém, descreveu ao tribunal que as mensagens de texto que trocou com o namorado sobre o sequestro de meninas nos meses anteriores eram infelizes e sarcásticas. A promotoria alegou que as mensagens de texto entre o casal, assim como outros conteúdos encontrados em suas casas, sugeriam um interesse não natural compartilhado por mulheres adolescentes e atraentes. A acusação também se baseou em evidências da CCTV, dos movimentos de Mitchell e sua namorada no dia em que Waits foi vista viva pela última vez, e nos dias que se seguiram. Em 19 de fevereiro de 2015, antes de irem para Crow Hill, eles foram vistos em um supermercado Tesco, comprando baterias que seriam supostamente necessárias para armas paralisantes que pretendiam usar no sequestro. Imagens do dia após a morte de Waits mostraram Mitchell comprando a serra circular que foi usada para desmembrar seu corpo. E entre os dias 20 e 22 de fevereiro, ele e a namorada foram capturados comprando produtos de limpeza que seriam necessários para limpar o banheiro, onde ocorreu o desmembramento. O DNA ligou Mitchell e Rory a itens que foram encontrados no galpão ao lado dos restos mortais, e um especialista foi chamado para depor. Ele disse que seria mais fácil realizar um desmembramento se mais de uma pessoa estivesse envolvida. Em 11 de novembro de 2015, após 3 horas e 27 minutos de deliberação, o júri considerou Mitchell culpado de assassinato e Rory culpada de homicídio culposo. Ambos também foram condenados por formação de quadrilha para sequestro, pervertendo o curso da justiça, impedindo o enterro legal de um corpo e a posse de 2 armas paralisantes. 2 homens, James Ireland e Donovan Demetrius, foram absolvidos de ajudar um criminoso que estava relacionado com a movimentação e armazenamento de pacotes contendo os restos mortais de Waits. Carl, irmão de Demetrius, e sua namorada, Jaidene Parsons, dona do galpão onde os restos mortais estavam armazenados, admitiram a mesma acusação em uma audiência anterior ao julgamento, embora ambos insistissem que não sabiam o verdadeiro conteúdo dos pacotes. Em 5 de fevereiro de 2016, Carl foi condenado a 2 anos de prisão e Parsons a 16 meses em regime fechado. Em 13 de novembro de 2015, o Sr. Didemans condenou Matthews à prisão perpétua com pena mínima de 3 anos e Rory a 17 anos de prisão. Em seus comentários sobre a sentença, o juiz concordou com a crença da promotoria de que o sequestro planejado era para fins sexuais, dizendo a Matthews que ele tinha uma fixação em fazer sexo com meninas adolescentes
e que acreditava que sua namorada havia sido persuadida a participar desta fixação. Ao final, ele prestou uma homenagem pública à família da jovem vítima. Desde que foram condenados, tanto Matthew como Rory interpuseram vários recursos contra as suas condenações e sentenças, mas, em 23 de junho de 2016, o Tribunal de Recursos rejeitou seus pedidos, dizendo que não há nenhum argumento razoável de que as condenações são inseguras ou que as sentenças estão erradas em princípio ou manifestante excessivas. O casal criminoso permanece preso. Bem, pessoal, esse foi o caso de hoje. Obrigado por assistir e lembrem-se, se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que surgir um novo vídeo aqui no Arquivo Criminal com Vanilson Rabelo. Valeu!